Helder Simbad é o pseudônimo de Helder Silvestre Simba André. Nasceu em Cabinda, aos 13 de agosto de 1987. Filho de Pompílio Mateus André e Albertina Simba. Viveu toda a sua vida a partir dos 2 anos em Luanda, com interrupções de 1 ano e alguns meses na terra natal, que é Cabinda. Muito ligado ao associativismo, desde muito cedo liderei uma organização que nós chamamos de Jovens Organizados para o Desenvolvimento do Anangola. Naquela altura não tinha Facebook. Quando eu falo do Anangola, estou a falar do Anangola que está entre o bairro Popular e o Palanca, uma zona muito periférica, difícil de se crescer. Ali organizávamos palestras, fazíamos teatro, declamávamos poemas, cantávamos e tiramos muitos jovens da delinquência. Alguns deles são casados com membros do mesmo grupo até hoje. Então, padrinho de muitos casamentos nesse sentido. Agora lidero o Literagres, o Círculo de Estudos Literários e Linguísticos Literagres. Sou formado em Línguas e Administração na licenciatura pela Universidade Católica de Angola e sou mestre em ensino das literaturas em língua portuguesa pelo ISCED de Luanda. Casado com Helena Wavinga da Silva André, com quem tenho 2 filhas belíssimas. Sou professor na Universidade Jean Piaget, ensino teoria da literatura, literatura portuguesa, história da língua e etc. Amo a literatura e me entrego a ela. É das coisas mais importantes que existe na minha vida. Por isso é que eu me dou e me dedico a ela a 100%. Escrevendo versos dedicados a uma menina chamada Maninha. Era minha vizinha lá no bairro Anangola. Era muito miúdo ainda, por aí 11 anos, e ela era 1 ano mais velha que eu, ou 2, não sei. Ela gostava de versos e tínhamos aquelas quadras que circulavam em papéis impressos, copiávamos e mandávamos. E eu depois descobri que o verso, que nós chamávamos de verso, na verdade eram poemas, né? Em quadras, oitavas e etc. E nós chamávamos tudo aquilo de versos. Eu descubro na 4ª classe que uma outra colega tinha o mesmo texto, então eu decidi ser autêntico. Comecei a escrever os meus próprios versos, só que estes versos, e assim designado, não seguia o padrão habitual de quadras, oitavas, tinha uma outra forma, porque aquilo simplesmente fluía, até eu descobrir na escola que o que afinal eu escrevia chamava-se poema. Depois conheci um livro, uma coletânea, acho que é O Caminho Doloroso das Coisas. Não, poemas de amor. Havia lá textos de amor. Eu depois descobri que quem coletou aquilo foi o escritor Lupito Feijó. Estavam lá João Melo, João Maimona, acredito que Rui Augusto, Paula Tavares e o próprio Lupito. Naquela altura eu identificava-me muito com os poemas de João Melo, os poemas de amor de João Melo e de João Maimona, e um texto de Rui Augusto, um texto particular. Então é aí onde eu busquei nessa coletânea as primeiras inspirações para fazer poema de amor. Então eu entro para a literatura dessa forma acidental, por via de uma rapariga que hoje tenho como amiga, levo sempre em consideração e faço questão de citar, afinal de contas, o sofrimento que ela causava em mim. Eu me transformei em escritor.
Olha, eu leio todo mundo, né? E a minha vida enquanto crítico leva-me a ler até obras as quais não gosto. Mas se tivermos de falar de mudança radical, eu falava há pouco tempo de João Melo, João Maimona, Rui Augusto, que são os escritores que tiveram influência inicial em mim. Curiosamente, o autor da antologia veria me influenciar só anos depois do meu regresso à literatura. Quando entrei em contato com essa coletânea, identifiquei-me exclusivamente com a poesia de João Melo e de João Maimona, sobretudo João Melo. Em 2006, na biblioteca do tio Paulito, que Deus o tenha, encontro entre vários livros Quando o Sol Nascer Comum, de Sapiruca. Quando o Sol Nascer Comum, é assim o título. Este livro me fez compreender a noção de metáfora, ok? A noção de metáfora e fez-me compreender as questões de desigualdade social. Passei a prestar mais atenção para o mundo a partir do momento que li este livro. Este livro trouxe-me um outro olhar, ok? Um outro olhar para a realidade. Então, foi um livro capital para mim. E eu até quero escrever sobre esse livro. Vamos lá ver como é que eu consigo escrever. E depois, poetas assim individuais, Herberto Helder, o português, tem influência na minha escrita, surrealista. E Drummond de Andrade já não se fala, né? A pedra dele acompanha toda a minha obra. Nós vamos encontrar a palavra pedra acidentalmente em todos. Eu descobri que a pedra me acompanha quando a Cíntia pergunta, eu não sabia. Aquilo estava no meu inconsciente. E aí a palavra pedra está. Drummond de Andrade é um poeta de capital importância para mim. Então, José Luís Mendonça, Lupito Feijó, David Capelenguela, Cíntia, Emanzade, Gabriel Rosa, Job Civital, todos esses poetas da velha geração até a nossa, desde que sejam bons, vão sempre exercendo algum tipo de influência em nós, porque a escrita é mesmo contaminação. Eu já falei a do Sapiruca, Quando o Sol Nascer Comum, a obra completa de Drummond de Andrade. Não, perdão, obra completa de Herberto Helder. Poesia completa, vem assim, poesia completa, uma coisa assim. Eu estremeço com todo esquecimento. Gosto, e Rosa do Povo, de Drummond de Andrade. Okay. Acredito que para construir Helder Simbad como escritor, esses são os três livros principais. Os outros inspiraram-me com textos muito específicos, né? Sua poesia de José Luís Mendonça, amo muito esse texto. Nona Brisa, de Lupito Feijó. Gosto muito também da poesia do David Capelenguela, nunca lhe disse. Mas gosto o modo como ele se serve da oralidade. Okay? Ele parece obsceno falar isso. Ele é um pouco mais refinado do que as pessoas em que ele vai buscar inspiração, porque ele vive hibridamente entre o rural e o urbano, enquanto Rui Duarte Carvalho e outros tentaram ser muito fiel à realidade rural. Tu sentes um maior investimento técnico na poesia de Capelenguela. Então, eu gosto muito da poesia do Capelenguela, como gosto de alguns textos de Job Cipital, de alguns textos de Emanzade, porque eu também tenho alguma experiência rural, embora eu tenha vivido apenas um ano, não me esqueci. E o rural encontrava-me na cidade, né? Porque as minhas tias faziam esse movimento de ida e retorno, e as pessoas, quando se movimentam,
trazem as suas cidades, trazem muito do lugar em que vivem, traziam a língua, traziam a cultura, enfim. Então eu fico encantado quando leio essa poesia que alguns querem designar de etnopoesia. O que me inspira? Essa pergunta é muito difícil. Tudo me inspira. Tudo me inspira. A vida em si me inspira. A vida é uma loucura. Né? A gente se faz muitas perguntas. A gente se faz muitas perguntas e a própria natureza te impacta. A relação com as pessoas te impacta. Então, tudo em si, tudo pode me inspirar. Até um circular de formiga já gerou arte para mim, ok? Eu encontro o sublime onde ele reside. E às vezes o sublime reside onde ninguém vê. Mas eu consigo ver. Eu vou estilando. Há um momento que eu quero ler com música. Eu vivi muitas fases. Havia um momento que eu consumia álcool. Sinceramente, foi a época mais prazerosa. Eu bebia muito, ficava de frente a um computador, lia muito e produzia muito. Eu poderia acabar uma garrafa de whisky, aquilo estava me tornar doente. Aquilo parecia uma coisa demoníaca, muito prazerosa. Para ser franco e honesto, né? Não vou fingir. Esse foi o período que mais prazer me deu. Mas felizmente, graças a Deus, eu consegui sair dessa fase muito prazerosa. Parece que o pecado tem muito prazer. E hoje em dia, um computador, um livro de lado, porque eu leio para produzir. Eu não consigo muito ler só por ler. Okay? Leio para produzir e acho que isso é uma tarefa que o próprio Deus confiou em mim. Por exemplo, até os livros religiosos, eu fui obrigado a abrir uma parte do meu site para escrever mesmo. Também tenho o prazer de escrever sobre o que esses livros relatam sobre as experiências religiosas. Então, inequivocamente, eu leio para produzir. Olha, nós precisamos enterrar o velho e é muito difícil, né? Às vezes a gente luta, o novo elder luta com o velho, porque o velho sempre esteve aí, habitou aí por muito tempo. Ahm, Sendo franco, o meu estilo de vida mudou e eu perdi prazer no tipo de literatura que vinha fazendo. O que eu vou publicar, possivelmente o que restou, já escrevi há mais de 3 anos e está aí engavetado. Não tenho escrevido mais, não tenho tido inspiração para talvez quando eu voltar a escrever, eu vou. Vai ser mais sobre questões religiosas. Mas em termos de estudos, vou ser um eterno estudante. Terão sempre o privilégio de ler filosofias vindas de mim, através da literatura, através da vida, através de outros campos. Eu sou um entusiasta do conhecimento, eu amo ler. Então, como eu leio sempre para produzir, podem esperar sempre de Elder Simbad pelo menos ciência da literatura podem esperar. Agora, arte como tal, não sei, é pouco provável. Nós pertencíamos ao movimento literário vianense. E dentro do movimento literário vianense começou a surgir uma ala designada como agricultores. Tínhamos uma outra percepção do que é arte.
né? O Sandro estava mais voltado para a autoajuda, não nos compreendia muito bem, porque nós tínhamos outro sentido de arte e nós fomos feitos para estarmos juntos. Um, Tivemos sucessivos problemas dentro do movimento e um dos problemas era a municipalização do grupo. Nem todo mundo era de Viana, nós não queríamos ser vianenses, ok? Nós começamos aqui com este conflito. Depois aquilo se agudizou, separámos-nos, começamos a reunir na casa da minha falecida mãe e criamos o movimento dos agricultores, era assim. Depois o movimento dos agricultores, riam-se de nós e tudo. Depois eu voltei com o escritor Eduardo Bonavena e levo lá 3 nomes: Movimento Literário Agricultores, Movimento Literário Agricultores, não, Movimento Surrealista Angolano, Movimento Literário Agricultores e Movimento Literagres. Sobreviveu o nome Literagres, ok? Movimento Literagres. Foi uma das opções que eu levei e o Eduardo Bonavena batizou-nos com Literagres. E foi assim que nós decidimos, e como nós já tínhamos alguma noção do que é um movimento literário, sabíamos que para sermos efetivamente um movimento literário, tínhamos de ter um manifesto. Foi assim que se construiu o manifesto Literagres, a partir das características que cada autor apresentava. Uma banza colocava o título do texto no final, e nós queríamos ser um movimento surrealista angolano marcado pelo automatismo literário. E eu teorizei, disse, se a escrita para nós é automática e o título é a última coisa a pensar, então o título vai depender, vai ser colocado no final, por ser a última coisa a pensar, porque a nossa escrita é automática, a gente simplesmente começa a escrever e o movimento foi crescendo, depois vieram as tendências concretistas que predominam até hoje. Eu acredito que nessa geração o movimento mais influente é o Literagres, né? A escrita do Literagres acabou influenciando os jovens não só de Luanda como do país inteiro. E isso é natural, né? Nós temos conseguido impactar todos eles. Depois vem mais os seminários de escrita criativa que a gente vai dar, que indiretamente leva-nos a deixar nossa impressão, nosso ideal de arte. Mas antes dessas formações, a nossa escrita já impactava outros jovens. Eu sinto-me bem, é uma responsabilidade enorme se constituir como referência para muita gente. Às vezes é um peso, porque não gosto quando os escritores perdem a autonomia e ficam basicamente a imitar aquilo que o seu ídolo produz. Eu também tive minhas referências, mas não me aproximei. Onde eu mostrei ao João Talo um texto, eu não tinha citado aqui o João Talo, mas é também uma das minhas grandes referências. Disse: esse texto deixa-me do teu texto. Eu disse: nem deu para notar. Nem deu para notar. É assim que tem de funcionar. Tu podes buscar inspiração. Algumas vezes eu sinto em alguns autores que a inspiração acaba sendo exagerada, né? E não é isso que eu quero, porque eu defendo a autonomia de todos os escritores.
Sim. Eu acho que é ver a literatura crescer. Ehm, Quando éramos mais miúdos, havia um olhar apocalíptico para com as futuras gerações. Eu sinto que esse olhar apocalíptico já caiu, porque o presente revela que vão surgir valores, ou têm surgido valores. E eu, sinceramente, espero ver uma literatura mais próspera e que eu não morra, porque eu acho que eu trabalhei muito. Que eu não, quando eu falo que eu não morra, que não se esqueçam daquilo que a gente fez, né? Eh, Que a história registra aquilo que a gente fez. Porque esse futuro vai passar, esse futuro risonho passa por muito daquilo que a gente está a fazer hoje. Então queremos ser lembrados também como pessoas que contribuíram. Como eu amei muito a literatura vivo, então eu espero que a literatura se lembre de mim também. Olha, é uma instituição interessante, hum, que depende muito da nossa boa vontade, das ações que a gente vai desenvolvendo. Hum, Entra em crise em determinados momentos, porque em determinados momentos o país entra em crise. E a literatura é uma extensão de toda uma conjuntura. E o mau momento do país vai se refletir na própria literatura. Mas eu sinto que poderíamos ter feito mais, sobretudo quando politicamente muitos dos que integraram o aparelho do Estado saíram da literatura. Porque eu fico muito triste quando vejo, quando me dizem que o trabalhador da OEA está sem salário, que a OEA está a viver algum problema financeiro grave. Nós estamos a falar de uma das instituições mais antigas. Porque tocamos o sino da independência e logo fundamos a OEA, porque reconhecíamos a importância da literatura. Então não fica bem quando nós olhamos para instituições com a OEA e com os relatos dos problemas financeiros que atravessa. Mas nós temos fé. Significa que a pessoa que diz isso está a agir de forma inconsciente e ao extremo. Ninguém pode fazer uma afirmação sem fazer pesquisa. Não, você não pode julgar um conjunto porque conheceste duas pessoas, ok? Nós também, quando olhamos para determinados mais velhos, sentimos carência de leitura. Não vamos reconhecer, nós temos um problema de leitura a nível nacional e é transversal a todos os estatutos etários, ok? Nós temos jovens que leem, e muito. Há pouco tempo realizamos o Simpósio Nacional de Literatura. Há domingo já vi um evento que tirou pessoas onde não tem dinheiro e nem sabiam que tinha comida, que tirou pessoas de várias províncias gratuitamente. Essas pessoas apanharam os seus transportes, investiram a passagem de ida e volta. Algumas delas saíram diretamente do evento para apanharem o autocarro, porque segunda-feira tinham de estudar. Eram jovens. Então, eu não posso aceitar esse tipo de afirmação. Os jovens têm vontade. Nós é que temos de melhorar em termos de políticas sociais e educativas e culturais. Ok? Vamos lá ver. Eles vêm para Luanda, saíram pessoas do Zaire, Cunene, Benguela, Huila, Bengo, Kwanza Sul. Por que, é que essas pessoas saíram desses lugares? Não há possibilidade de fazer eventos dessa natureza lá. E eles amam essas coisas. Então, eu não aceito essa narrativa. É claro que há muitos jovens que não leem, porque nós temos ainda problemas a nível do nosso sistema educativo, problemas de políticas culturais, sociais e etc. Mas quando falam essa narrativa, é leninista, querem acabar com uma geração.
querem chamar a nossa geração de incompetente total. E nós não somos totalmente incompetentes, nem totalmente competentes, nem totalmente incompetentes como nos fazem crer. Ok? E ainda acho que do jeito que olham com esse olhar fulminante a nossa educação, e existirem pessoas como nós com um certo grau de cultura, então nós estamos a desafiar as circunstâncias, ok? Então somos heróis desse ponto de vista. E há muita gente a ler, há clubes de leitura, há movimentos literários por tudo quanto é canto. Há muita gente a ler, essa narrativa não colhe para mim. Aproveito o nome que eu tenho para recolher livros em algumas instituições e apresentar aos estudantes. E temos levado os estudantes a refletir o fenômeno literário a partir das teorias, a partir dos livros que recebemos e arranjamos formas de integrá-los dentro da instituição de literatura. Sim, olha, eu tenho criado teorias, ok? Vou publicar figurações do insólito na prosa angolana. Há lá um monte de teorias, e se prestar atenção na minha crítica, vai encontrar conceitos autônomos, porque as obras às vezes trazem conceitos em si. E o crítico tem de saber extrair daí a teoria. As obras podem trazer teorias, podem trazer conceitos, definições, filosofias, e quando a gente vai interpretá-las, nós conseguimos extrair. Esse conceito é nosso, nós estamos a extraí-los a partir de uma realidade literária muito específica. É outra perspectiva niilista que se quer fazer. Né? Tal como os jovens não leem, essa afirmação é exatamente a mesma. É uma perspectiva, uma visão niilista de quem se vê no centro e quer ver a sua obra estudada até a exaustão, como se não houvessem mais outros escritores. Porque os que dizem isso, se tivessem muitos jovens a escrever sobre eles, jamais teriam dito isso. Nós esquecemos que há muitos poucos críticos e há muitos escritores. E se eu escrevo sobre um escritor, não sou obrigado em pouco tempo voltar a escrever sobre ele, ainda que lance um livro novo. Tem muitos escritores que precisam ser contemplados, alguns vão mesmo sumir por falta, pelo número reduzido de críticos que existe agora. Eu também não vou afirmar que nós temos a melhor crítica do mundo. Não, não. A nossa crítica está muito longe de ser a melhor do mundo. Nós estamos a crescer. Estamos a crescer. Dizer que não existe é um absurdo. Dizer que estamos bem também é outro absurdo. Né? Nós estamos a crescer. Muitos ainda atuam mais no plano das redes sociais e das formações do que propriamente dos textos. Eu me pergunto, por exemplo, és crítico, quantos textos de crítica produziste ao longo do ano? Onde é que nós vamos encontrar? Está onde esse relatório? Ok, às vezes nós vivemos dos meios da nossa própria autoafirmação como crítico do que a afirmação dos textos. Nós temos jornais e etc. Mas esses textos desaparecem, quase que não aparecem, são pouquíssimos a fazerem isso. Vão reclamando falta de oportunidade, mas os espaços que existem não têm aparecido como tal. Já esteve melhor, depois atravessamos um período um pouco negro, porque havia necessidade de afirmação da nossa parte. A literatura é um lugar de alguma violência verbal e os mais velhos não estavam preparados para essa violência verbal. Né? Então criou-se um problema, um falso problema,
Quando eu falo violência verbal, não significa falta de respeito, ok? Mas estou a falar no campo do debate. No campo do debate. Se for ler, por exemplo, o texto, é melhor não citar nomes para não voltarmos de novo nessa época. Eu escrevi sobre a angolanidade e houve resposta. Chamaram-me, fui adjetivado de várias formas no texto do meu oponente. Mas tu, quando vais lá ler Castilho, Antero de Quental, tu encontras debate, ok? Nós não estamos preparados para o debate, para o embate dialético como tal, sem nós tirarmos essa capa do estatuto etário. Eu sou mais velho, isso é África. Então nós temos esses chavões, mas atualmente melhorou, melhorou e convém que seja assim. Né? A maior abertura, sobretudo da parte da OEA, que se abriu para a juventude e é bom que seja assim. A OEA é uma instituição exatamente para isso. É uma instituição para isso, para servir a literatura às gerações, todas as gerações. Devemos ter instituições fortes. Ponto número um, respeitar a nossa literatura. E quando eu falo respeitar a nossa literatura, estou a falar do Ministério da Educação, Ministério da Cultura, de todos os intervenientes. Nos aeroportos, tu encontras já os clássicos da literatura angolana disponível. A nível do turismo, nos principais hotéis, encontras livros da literatura angolana disponível. A nível da educação, por exemplo, tu tens um manual da 12ª classe, em que Portugal vai dividir territorialmente o mesmo espaço que Angola, hegemonicamente o mesmo espaço que Angola. Isso é um absurdo, isso é neocolonialismo. Isto acontece porque nós continuamos a entregar os nossos manuais a instituições estrangeiras. E é claro, eles têm esse olhar, digamos, neocolonial, ok? Em que tem essa necessidade de se mostrar hegemônico, de melhor estrutura cultural e etc. E essa é uma falsa narrativa. Eu não estou a dizer que nos nossos manuais não devem aparecer textos sobre literatura portuguesa. Okay? Nesse manual aparece literatura brasileira, mas literatura brasileira 10% e todas as outras literaturas africanas 5%. Tu encontras Eugênio de Andrade, acho que é no livro da 11ª de língua portuguesa, mais do que qualquer outro autor angolano. É Eugênio de Andrade daqui, Eugênio de Andrade daqui. Ele é bom, eu também gosto dele. Mas, carambas, nós somos uma nação autônoma. Nós temos de promover as nossas figuras, ok? Nós não temos de fazer, não sei se é o filho de Eugênio de Andrade que fez aquele manual. E tu encontras uma porrada de Eugênio de Andrade e encontras um texto de Agostinho Neto, um texto de Antônio Jacinto. Não, está errado. Está errado. Então, respeito. Primeiro, nós devemos respeitar aqui dentro. Depois, pensar em mecanismos de tradução. A partir daqui também, para importar. E firmar parceria com editoras locais, porque se traduz aqui e levas as obras para lá, podes ter dificuldade em incluir, porque as editoras dominam os mercados. Ok? Há lá não é como no nosso país, em que tu tens o Estado ainda no centro até das atividades econômicas. Lá não, tu tens as empresas. E às vezes as empresas querem se constituir como multinacionais, são empresas internacionais e etc. E eles, esse mercado é meu, dizem assim, esse mercado é meu. Então nas livrarias X, que são as mais importantes, só entram os livros da minha editora. Você vai ter dificuldade se não firmar acordo. Então tem de haver diplomacia cultural muito forte. Tradução e diplomacia cultural. É o nível mais alto da ignorância.
quando alguém, o nível mais alto da alienação e da ignorância. Ok? Quem faz essa afirmação, geralmente ele coloca-se num pedestal de estupidez, onde ele vê o inverso. Né? Ele está com a cabeça no chão e os pés no céu, mas ele acredita que está com a cabeça no céu e os pés na terra. Um, e vai olhando o outro com esse olhar de ignorância, atravessado por muita cegueira intelectual. Tu, até para literatura é cultura. Quando tu dizes que não lês literatura angolana, estás a desprezar a cultura angolana. Ok? Tu estás a desprezar a tua própria cultura. Então, quem faz essa afirmação acredita que ser uma pessoa muito elevada e vai citar nomes desses clássicos e etc. Mas se tu estiveres num debate com essas pessoas e falar desses próprios clássicos, você vai descobrir que ele leu mal esses clássicos. Ele nem consegue explicar como tal esses clássicos. Porque só uma pessoa estúpida é capaz de fazer a afirmação desta natureza. Nós temos em Angola muitos escritores bons, muitos escritores bons, desde prosadores a poetas. Temos. E eu leio os melhores de cada nação, né, sobretudo a nível da poesia. E sendo que os nossos poetas não devem tanto. E algumas vezes nem devem. Até alguns nobres, pelo menos os nobres da poesia que eu conheço, não estou a falar da prosa ainda, eu encontro certas expressões poéticas muito mais belas do que esses textos, essa noção de clássico universal que a gente tem. Então, nós devemos ler os nossos autores e os autores estrangeiros, que são muito bons. Alguns mesmo de uma elevação estética superior aos locais, isso não podemos negar, mas isso não faz com que deixemos de ler a nossa literatura. Olha, eu vou falar como professor, não vou falar, porque cada um aí tem a sua sorte de encontrar os seus livros e eu não os li todos. Eu começo com o Mestre da Moda, os discursos do Mestre da Moda, porque sempre que eu entro por uma sala, a maior parte não gosta de literatura. A maior parte não gosta de literatura. E Mestre da Moda é uma obra onde há um investimento significativo no humor. E as pessoas adoram sorrir. E nunca falhou. Foi assim no ICRA. Comecei com Mestre da Moda. Hoje tu encontras estudantes do ICRA da época que eu era professor, poetisas, estudantes de literatura, foram para esses ramos, muitos deles, ok? E eles leram da moda, leram Quem Me Dera Ser Onda. Eu começo com essas leituras mais básicas, Mestre da Moda, Quem Me Dera Ser Onda, a nível da prosa. A nível da poesia, eu começo com qualquer um sem problema nenhum, né? Começo com Agostinho Neto, que é um pouco mais leve, geralmente depois salto para os mais complexos e o que me apetecer, desde que seja angolano, dar naquele instante, eu dou. E deixa já dizer uma coisa: nas minhas aulas eu dou 90% literatura angolana, só 10% para a literatura estrangeira, nas disciplinas de teoria da literatura. Na literatura portuguesa, aí sim, né, eu dou, sou autores portugueses. Se eu ensino a literatura brasileira, eu dou. Mas o resto são 10%. 10%, porque há uma necessidade extrema de os estudantes serem doutrinados na literatura angolana. Quais são os caminhos da literatura? Sim. Vida e morte. Caminhos da literatura, vida e morte. A literatura pode te matar se você não souber se situar, se você começar a captar vivências de
personagens, de pessoas que não estão no teu tempo, pode te matar. Já vi muita gente a entrar em depressão porque decidiu ter uma vida que não é a sua. Ok? Então a literatura leva para dois caminhos, para o bem e para o mal, e às vezes leva-te a fazer coisas como os poetas malditos, né? Como os poetas malditos, leva-te a boemia, não sei se é boêmia ou boemia, tanto faz, me esqueci. Leva-te aquilo que as pessoas chamam de má vida. Estou a falar dos verdadeiros escritores, não estou a falar de alguém que fica aí a escrever com chat GPT, porque a literatura obriga a vida, obriga a vida, obriga experiências, ok? Eu não acredito muito em quem escreve literatura erótica e não é um bom amante, ok? Então a literatura obriga-te a viver. Então pode te matar, como pode te dar vida.